Fala galera, hoje é dia 25 de novembro, estamos aqui na nossa sala ao vivo e vamos começar uma aula agora sobre acumulação e distribuição de preço, tá certo? Vamos lá, a gente pode falar um pouco sobre exaustão também, né? Por conta desse movimento do ciclo das tendências, tá? Então, quem está comigo, já deixa o like aí no vídeo para você incentivar nossos conteúdos aqui no canal do YouTube da Next. Pessoal que está aqui ao vivo comigo na sala, vamos lá para esse conteúdo. Para a gente entender o que é acumulação e distribuição, a gente tem que entender que a análise técnica tem os ciclos, tá? Das tendências. O ciclo de uma tendência de alta, ele começa a partir da acumulação, depois vem a alta sensível, a euforia e depois a distribuição. Depois da distribuição começa a tendência de baixa, e aí começa o pânico, depois do pânico vem a baixa sensível, tá? E depois reinicia o processo na acumulação, tá certo? Então, vamos ver isso acontecendo aqui na prática, tá? Olha só, aqui a gente pode identificar um movimento mais lateral do preço nesse movimento aqui após o movimento de alta, tá? Vamos começar a partir daqui do índice. Você vê que esse movimento aqui, essa lateralidade, é um movimento que acontece após um movimento de alta acentuado aqui, né? Vamos supor que aqui já teria vindo um movimento forte de alta, mas vamos começar pela tendência de baixa. A tendência de baixa começa por um movimento, após a falha de um movimento de alta, começa uma lateralidade que é onde os players estão colocando lucro no bolso. Os caras estão vindo comprado e começam a colocar lucro no bolso, tá? O movimento sustenta ainda no patamar elevado, mas já começa a mudar o sentimento, tá? Os caras estão começando a zerar as posições dele. Depois de determinado momento, né, ou seja, no rompimento do fundo dessa distribuição, desse retângulo aqui, a gente tem um movimento de pânico, tá? Olha só essa queda acentuada aqui. Depois dessa queda acentuada, que a gente chama de pânico, a gente tem o que a gente chama de baixa sensível, que seria esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, de baixa sensível. Após esse movimento de baixa sensível, começa a ter aquele sentimento de que aquele ativo tá barato, de que aquele ativo tá esquecido, de que, peraí, cara, já caiu demais. Será que realmente essa queda foi justa ou se foi um exagero do mercado? Pô, acho que vale a pena testar já uma compra nesse ativo aqui. E aí os players começam a comprar de novo, formando o que a gente chama de acumulação, tá? De acumulação. Depois de um movimento mais lateral, após esse movimento acentuado de queda, é onde os players estão começando, principalmente o institucional, tá? Quem compra na acumulação geralmente é o institucional. Nós, analistas gráficos, pessoas físicas, a gente consegue identificar um movimento de início de tendência na alta sensível, que é a fase da tendência de alta após a acumulação. Então, na acumulação, é onde o institucional começa a comprar, tá? Começa a identificar que aquele ativo está bem desvalorizado e o cara começa a acumular essas ações aí em carteira ou esse ativo, tá? A alta sensível, ela é a primeira estrutura de alta após a tendência de baixa, que a gente chama de pivô de alta. Isso aqui é uma alta sensível, tá? Depois dessa alta sensível, nós grafistas já conseguimos identificar e a acumulação fica com mais cara ainda de acumulação, o movimento começa a ficar mais claro e evidente, aí a gente começa a atuar. Depois da alta sensível, a gente tem um movimento de euforia. Olha esse movimento aqui, ó, do índice. Mais de 1.000 pontos, tá certo? Um movimento eufórico, de euforia. Aqui é onde geralmente aquela pessoa física mais leiga vai entrar. É onde o cara com menos informação ele vai entrar achando que aquele ativo está super em alta, que ele vai continuar subindo. E é o melhor momento para você colocar o lucro no bolso, tá? Para você sair da operação. Depois da euforia, o movimento de queda acontece, o movimento lateral acontece, caracterizando uma distribuição do preço, tá? Então, aqui hoje no índice, por exemplo, a gente pode estar diante de uma distribuição do preço para começar um movimento depois, ó, de uma queda mais acentuada, tá? Para reiniciar todo o ciclo novamente. Então, o ciclo ele se repete, tá? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, ele se repete de forma mais rápida. Se você está analisando alguma ação, por exemplo, vou botar aqui Itaú, gráfico diário, você vai ver também essa característica desses ciclos, ó. Aqui você vê, vamos puxar aqui o semanal, o diário mesmo. Vou deixar esse movimento aqui, ó. Aqui você vê um movimento mais lateral do preço e uma alta forte depois, tá? Uma alta forte. Aqui já é mais uma continuidade desse movimento passado aqui, tá? Então vamos lá. Aqui já teve um ciclo, distribuição, não, acumulação, alta sensível, euforia, tá? Distribuição, pânico, tá? Depois aqui uma nova região de acumulação, uma alta sensível, euforia, distribuição, pânico, acumulação novamente, tá?
Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Comenta aí no chat. Já deu para ver esse ciclo aí no Itaú. Então, aqui uma região de nova acumulação. Aqui a gente teve, né, um pivôzinho de alta, tá? Não tão fácil de identificar, mas essa resistência clara aqui desencadeou já um movimento forte aqui. Aqui pode considerar a alta sensível, que de sensível não teve nada, né? Foi um movimento bem forte. E depois a euforia, tá? Distribuição de novo, pânico, baixa sensível, acumulação novamente. Movimento de alta sensível, euforia, euforia. Depois distribuição, tá? Distribuição aqui e agora tá querendo panicar. Tá querendo panicar. Vamos ver até onde vem. Beleza? Então a gente conseguiu acompanhar aqui no gráfico de Itaú as fases da tendência de alta, da tendência de baixa, os ciclos, né, onde começa a acumulação, onde tem uma distribuição, onde que é alta sensível. Dúvidas, coloquem aí no chat que a gente já começa a tirar. Vou deixar aí um espaço para a gente tirar essas dúvidas e vamos para cima, porque aí a gente já começa a tirar as dúvidas dessa aula, tá? Comenta aí no chat se deu para entender, se tá tudo certo. Clair, conseguiu acompanhar? Pode ver em outros gráficos aqui também. Vamos ver no Ibov, no à vista, né? Forte. Aqui já estamos falando de 2006, movimento lindo, né, de continuidade. Então a gente tem que considerar que o movimento mais forte de alta, né, foi todo esse movimento aqui. A alta sensível foi só lá embaixo. A alta sensível foi só lá embaixo. Depois que superou a média de 200, a tendência de alta foi fortíssima. E aí a gente tem as fases aqui. A alta sensível e depois euforia. Movimento fortíssimo. Durante anos aqui, né? Gráfico semanal. Distribuição aqui em 2008, que é a crise do subprime, tá? Distribuição. Pânico, né, da crise. Movimento forte aqui, quebradeira geral. Crise do subprime, Joel, não Optimus Prime. Crise do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Juros de hipoteca, ó, lá nos Estados Unidos, na crise de 2008, ó, vai sair quando? Vai sair juros de hipoteca, ó, juros de hipoteca de 30 anos, vai sair quarta-feira, agora dia 27. Olha aqui, o anterior 6,9. Na crise do subprime, esse cara, juros de hipoteca, estava acima de 7%. E olha só o nível que a gente está agora, tá? Só um parênteses aí. Esse nível já chegou a 7,4 no início desse ano, ele veio diminuindo, agora voltou a aumentar, tá um nível bem, bem elevado, tá? Os juros de hipoteca lá fora. Depois do pânico, a gente tem aqui uma região de acumulação. A formação do pivôzinho de alta representando a alta sensível, tá? Depois aqui de uma nova estrutura, a euforia e uma nova região de acumulação, de distribuição. Depois da alta sensível, depois da euforia, distribuição. Esse movimento da crise de 2008 foi bem parecido com a Covid, tá? Essa volta aí praticamente em V. Depois, olha só quanto tempo durou essa distribuição, né? Muito tempo distribuindo. 2016 aqui, né, impeachment, Dilma, movimento fortíssimo de queda, já na tendência de baixa, ó, depois da distribuição, pânico, e depois, né, do impeachment, a gente teve aqui um movimento de alta sensível, tá? A euforia, ela veio depois, tá? 2018 aqui, governo Bolsonaro, foi embora, movimento de euforia, e aqui Covid, tá? Aí Covid. Então, a gente tem esses ciclos e a gente aqui está identificando como esses ciclos estão casando com os acontecimentos históricos aí de governo, de pandemias, de crise, casando com esses ciclos da análise técnica também, tá? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no nosso canal para fomentar aí a educação financeira e os conteúdos aqui na Next Research. Eu espero você na sala ao vivo, essa dinâmica aqui dessa aula que você assistiu. A gente vai começar a fazer todos os dias, né, das 11 até meio-dia, um conteúdo que você vai sugerir durante a sala ao vivo. Então, se quiser fazer parte desse ambiente fechado, dessa sala educacional, o link está aqui na descrição. Eu espero você lá para a gente fazer a operação junto e no final do dia uma aula ao vivo que vai ficar depois gravada aqui para você no YouTube. Tamo junto, pessoal.